Assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo. Kia sempre foi considerada estranha por todos ao seu redor. Ela vivia isolada em um pântano, até que, um dia, conheceu e se apaixonou por um jovem muito popular na sua escola, que, por curiosidade, visitava o local. Os dois desenvolvem uma cumplicidade que, em pouco tempo, se torna amor. Descobrindo paixões em comum, os dois apreciavam cada detalhe da natureza que os cercava. Eles se deixam levar por esse amor que acaba se tornando um sentimento profundo e avassalador. Nada poderia ser tão perfeito quanto esse encontro inusitado. Só que algo muito estranho acontece. Seu grande amor aparece sem vida no meio da floresta. A notícia choca toda a cidade. E agora a principal suspeita do crime é a jovem Kia, pois ela foi a única pessoa que esteve com ele nos últimos dias. Uma história intrigante, com um final totalmente inusitado e inesperado. Se você quer descobrir esse mistério, embarque neste emocionante trailer de romance e suspense. Kaya Clark era só uma menininha quando tudo começou a desmoronar. Ela morava com a família num barraco no meio do pântano, um lugar lindo, cheio de árvores, pássaros e água por todo lado, mas também bem isolado. Só que a casa dela não era feliz. O pai bebia muito e batia na mãe. Um dia, a mãe dela simplesmente saiu de casa, com um vestido bonito e uma mala na mão, e nunca mais voltou. Depois da mãe, um por um, os irmãos de Kaya também foram indo embora. Primeiro os mais velhos, depois o Jody, o irmão que ela mais amava. Ele era gentil com ela, mas um dia olhou para ela e disse que precisava ir. Kaya ficou ali, olhando ele desaparecer na trilha, sem entender por que todo mundo estava deixando ela para trás. Então, só sobraram Kaya e o pai, que era um homem cruel. Às vezes ele sumia por dias e deixava ela sozinha, sem comida, sem ninguém para cuidar dela. Mas ela aprendeu a se virar. Ia até o pântano, pegava mexilhões e vendia para um casal de comerciantes legais, Jumping e Mabel. Eles foram os primeiros a mostrar um pouco de carinho por ela, dando sapatos e comida quando ela precisava. Um dia, o pai dela também sumiu de vez. Ela acordou e percebeu que estava completamente sozinha, sem ninguém. Só que, em vez de chorar, Kaya fez o que sempre fazia, sobreviveu. Ela aprendeu a cozinhar, a pescar, a pilotar o barco melhor que qualquer adulto. O pântano virou a casa dela de verdade, um lugar onde ela se sentia segura. Mas as pessoas da cidade não viam assim. Para eles, Kaya era estranha, suja, a garota do pântano. As crianças da escola zombavam dela quando ela tentou estudar por um dia só. Depois disso, nunca mais voltou. Decidiu que não precisava de escola, porque a natureza ensinava tudo o que ela queria saber. Kaya cresceu observando os pássaros, as conchas, os insetos. Começou a desenhar e anotar tudo o que via. Enquanto as outras crianças aprendiam na escola, ela aprendia no meio do mato, entendendo as marés, os ninhos, como os animais se protegiam. Sem perceber, estava se tornando uma especialista no que mais amava, a natureza ao redor dela. A única coisa que faltava era alguém para conversar. E então, um dia, ela viu um garoto que parecia diferente dos outros. Ele não ria dela, não olhava com nojo. Ele se chamava Tate, e aos poucos, ele se aproximou dela. Agora imagina crescer praticamente sozinha, sem ninguém para conversar. Só os pássaros, o vento e a água do pântano. Foi assim que Kaya viveu por anos. Mas aí, um dia, alguém apareceu. Tate. Ele era um garoto que já conhecia Kaya de longe, porque costumava pescar por ali com o pai. Só que, diferente do resto da cidade, ele não achava ela estranha. Ele achava ela incrível. Um dia, ele viu que ela queria aprender a ler e decidiu ensinar. No começo, Kaya ficou desconfiada. Afinal, todo mundo que ela amava já tinha ido embora. Mas Tate era paciente, e aos poucos, ela foi baixando a guarda. Ela aprendeu rápido. Logo estava lendo livros sobre a natureza e escrevendo suas próprias anotações. Eles começaram a passar cada vez mais tempo juntos, e sem nem perceber, Kaya se apaixonou. Era a primeira vez que alguém olhava para ela de verdade, como uma pessoa, não como a garota do pântano. Eles passaram tardes inteiras explorando a natureza, remando pelos canais, descobrindo coisas juntos. Só que a felicidade não dura para sempre. Tate sonhava em ir para a faculdade, estudar ciências,
Ele prometeu que voltaria para ela, mas não voltou. Kaya esperou. Esperou e esperou mais um pouco, mas ele nunca apareceu. O medo dela de ser abandonada de novo virou realidade. Foi então que Chase Andrews entrou na vida dela. Diferente de Tate, Chase era um cara popular na cidade. Todo mundo conhecia ele. No começo, ele foi charmoso, doce, fazia Kaya se sentir especial. Ele prometia mundos e fundos, dizia que ia casar com ela, que ela não estaria mais sozinha. E pela primeira vez, Kaya sentiu que talvez pudesse ter uma vida como as outras meninas da cidade. Mas Chase não era o que parecia. Ele começou a agir estranho, sumia por dias, e Kaya começou a desconfiar. Até que um dia, ela viu a verdade. Ele já estava noivo de outra garota da cidade. Ele mentiu o tempo todo, enganou Kaya, brincou com os sentimentos dela. Aquilo foi um choque. Ela se afastou dele, mas Chase não aceitou. Ele não queria Kaya, mas também não queria que ela fosse livre. Ele começou a persegui-la, a ameaçá-la. E Kaya, que já tinha aprendido a se defender sozinha, sabia que precisava ficar longe dele. Enquanto tudo isso acontecia, Tate voltou. Ele estava arrependido. Disse que nunca quis machucá-la, que ainda a amava. Mas Kaya já não era a mesma garota que ele tinha deixado para trás. Ela era forte, independente, e não queria mais acreditar em promessas vazias. Ela focou no que realmente importava, a natureza. Suas anotações e desenhos eram tão incríveis que acabaram virando um livro publicado. Pela primeira vez na vida, ela tinha dinheiro, segurança, um futuro. Só que a cidade nunca aceitou Kaya de verdade. E quando Chase Andrews foi encontrado morto, adivinha quem foi a primeira suspeita? Chase Andrews foi encontrado morto. O corpo dele estava lá, caído no meio do pântano, perto da torre de incêndio. Ninguém sabia o que tinha acontecido, mas uma coisa era certa. Ele não caiu sozinho. A cidade inteira ficou em choque. Chase era um cara popular, conhecido por todo mundo. E, como sempre, as pessoas precisavam de alguém para culpar. Não demorou muito para apontarem o dedo para Kaya. Afinal, ela era a garota do pântano, aquela que ninguém entendia, que vivia sozinha e já tinha se envolvido com Chase. A polícia começou a investigar e encontrou algumas coisas suspeitas. Primeiro, não tinha pegadas nem sinais de luta perto do corpo, como se alguém tivesse planejado tudo direitinho. Depois, descobriram que a fechadura da torre tinha sido tirada e colocada de volta, algo que só alguém bem esperto faria. E por último, um colar que Kaya tinha dado para Chase, que ele sempre usava, simplesmente sumiu. Foi o suficiente. Kaya foi presa. Imagina o terror. Ela, que passou a vida fugindo das pessoas, agora estava trancada numa cela, cercada por paredes e grades, sem natureza, sem liberdade. Para piorar, o julgamento dela virou um espetáculo. Todo mundo na cidade queria ver a selvagem do pântano ser condenada. Mas Kaya não estava sozinha. Tate, mesmo depois de tudo, estava lá, acreditando nela. E também o advogado Tom Milton, um dos poucos que enxergavam Kaya como uma pessoa de verdade. Ele defendeu ela com tudo o que podia, mostrando que não havia provas concretas, que as suspeitas eram baseadas apenas no preconceito que a cidade sempre teve contra ela. O julgamento foi longo. Testemunhas apareceram, histórias foram contadas. Alguns diziam que tinham visto Kaya na cidade na noite da morte de Chase. Outros diziam que era impossível. A tensão era gigante. Se fosse considerada culpada, Kaya passaria o resto da vida na prisão ou até seria condenada à morte. Então, o veredito saiu. Inocente. Foi um choque para a cidade. Ninguém esperava que Kaya fosse livre. Mas ela foi. Voltou para o pântano, para sua casa, para sua vida longe de tudo aquilo. E, finalmente, pode viver em paz. O tempo passou. Kaya e Tate ficaram juntos, envelheceram lado a lado. Ela continuou estudando a natureza, escrevendo livros, vivendo do jeito que sempre quis. Até que um dia, já velhinha, ela se foi. Simplesmente partiu, ali no pântano, no lugar que sempre foi dela. E foi só depois da morte dela que Tate descobriu a verdade. Ele encontrou um caderno antigo, cheio de poemas e desenhos, e no meio deles, escondido, estava o colar de Chase. Aquele mesmo que ele usava no dia em que morreu. Era isso. Kaya tinha matado Chase. Ela planejou tudo, apagou as pegadas, jogou a fechadura de volta no lugar
e sumiu com a única prova que poderia ligá-la ao crime. E sabe o mais impressionante? Ela nunca contou a ninguém. Viveu e morreu carregando esse segredo, como parte do próprio pântano. No fim das contas, um lugar bem longe. Daqui não é só um filme sobre mistério ou romance. É uma história profunda sobre solidão, sobrevivência, preconceito e, principalmente, sobre a força de uma pessoa que aprendeu a viver do jeito dela, apesar de tudo. O maior valor que o filme traz é a resiliência. Kaya foi abandonada desde pequena, rejeitada pela sociedade e teve que aprender a se virar sozinha no pântano. Qualquer outra pessoa poderia ter desistido, mas ela não. Mesmo sem uma família para apoiá-la, sem escola, sem amigos, ela encontrou na natureza uma forma de aprender, crescer e se tornar uma pessoa forte. Ela mostra que não importa o quanto a vida te derrube, você sempre pode encontrar um jeito de seguir em frente. Kia sempre foi considerada estranha por todos ao seu redor. Ela vivia isolada em um pântano, até que, um dia, conheceu e se apaixonou por um jovem muito popular na sua escola, que, por curiosidade, visitava o local. Os dois desenvolvem uma cumplicidade que, em pouco tempo, se torna amor. Descobrindo paixões em comum, os dois apreciavam cada detalhe da natureza que os cercava. Eles se deixam levar por esse amor que acaba se tornando um sentimento profundo e avassalador. Nada poderia ser tão perfeito quanto esse encontro inusitado. Só que algo muito estranho acontece. Seu grande amor aparece sem vida no meio da floresta. A notícia choca toda a cidade. E agora a principal suspeita do crime é a jovem Kia, pois ela foi a única pessoa que esteve com ele nos últimos dias. Uma história intrigante, com um final totalmente inusitado e inesperado. Se você quer descobrir esse mistério, embarque neste emocionante trailer de romance e suspense. Kaya Clark era só uma menininha quando tudo começou a desmoronar. Ela morava com a família num barraco no meio do pântano, um lugar lindo, cheio de árvores, pássaros e água por todo lado, mas também bem isolado. Só que a casa dela não era feliz. O pai bebia muito e batia na mãe. Um dia, a mãe dela simplesmente saiu de casa, com um vestido bonito e uma mala na mão, e nunca mais voltou. Depois da mãe, um por um, os irmãos de Kaya também foram indo embora. Primeiro os mais velhos, depois o Jody, o irmão que ela mais amava. Ele era gentil com ela, mas um dia olhou para ela e disse que precisava ir. Kaya ficou ali, olhando ele desaparecer na trilha, sem entender por que todo mundo estava deixando ela para trás. Então, só sobraram Kaya e o pai, que era um homem cruel. Às vezes ele sumia por dias e deixava ela sozinha, sem comida, sem ninguém para cuidar dela. Mas ela aprendeu a se virar. Ia até o pântano, pegava mexilhões e vendia para um casal de comerciantes legais, Jumping e Mabel. Eles foram os primeiros a mostrar um pouco de carinho por ela, dando sapatos e comida quando ela precisava. Um dia, o pai dela também sumiu de vez. Ela acordou e percebeu que estava completamente sozinha, sem ninguém. Só que, em vez de chorar, Kaya fez o que sempre fazia, sobreviveu. Ela aprendeu a cozinhar, a pescar, a pilotar o barco melhor que qualquer adulto. O pântano virou a casa dela de verdade, um lugar onde ela se sentia segura. Mas as pessoas da cidade não viam assim. Para eles, Kaya era estranha, suja, a garota do pântano. As crianças da escola zombavam dela quando ela tentou estudar por um dia só. Depois disso, nunca mais voltou. Decidiu que não precisava de escola, porque a natureza ensinava tudo o que ela queria saber. Kaya cresceu observando os pássaros, as conchas, os insetos. Começou a desenhar e anotar tudo o que via. Enquanto as outras crianças aprendiam na escola, ela aprendia no meio do mato, entendendo as marés, os ninhos, como os animais se protegiam. Sem perceber, estava se tornando uma especialista no que mais amava, a natureza ao redor dela. A única coisa que faltava era alguém para conversar. E então, um dia, ela viu um garoto que parecia diferente dos outros. Ele não ria dela, não olhava com nojo. Ele se chamava Tate, e aos poucos, ele se aproximou dela. Agora imagina crescer praticamente sozinha, sem ninguém para conversar. Só os pássaros, o vento e a água do pântano. Foi assim que Kaya viveu por anos. Mas aí, um dia, alguém apareceu. Tate. Ele era um garoto que já conhecia Kaya de longe, porque costumava pescar por ali com o pai. Só que, diferente do resto da cidade, ele não achava ela estranha. Ele achava ela incrível. Um dia,
Ele viu que ela queria aprender a ler e decidiu ensinar. No começo, Kaya ficou desconfiada. Afinal, todo mundo que ela amava já tinha ido embora. Mas Tate era paciente, e aos poucos, ela foi baixando a guarda. Ela aprendeu rápido. Logo estava lendo livros sobre a natureza e escrevendo suas próprias anotações. Eles começaram a passar cada vez mais tempo juntos, e sem nem perceber, Kaya se apaixonou. Era a primeira vez que alguém olhava para ela de verdade, como uma pessoa, não como a garota do pântano. Eles passaram tardes inteiras explorando a natureza, remando pelos canais, descobrindo coisas juntos. Só que a felicidade não dura para sempre. Tate sonhava em ir para a faculdade, estudar ciências. Ele prometeu que voltaria para ela, mas não voltou. Kaya esperou. Esperou, e esperou mais um pouco. Mas ele nunca apareceu. O medo dela de ser abandonada de novo virou realidade. Foi então que Chase Andrews entrou na vida dela. Diferente de Tate, Chase era um cara popular na cidade. Todo mundo conhecia ele. No começo ele foi charmoso, doce, fazia Kaya se sentir especial. Ele prometia mundos e fundos, dizia que ia casar com ela, que ela não estaria mais sozinha. E pela primeira vez, Kaya sentiu que talvez pudesse ter uma vida como as outras meninas da cidade. Mas Chase não era o que parecia. Ele começou a agir estranho, sumia por dias, e Kaya começou a desconfiar. Até que um dia, ela viu a verdade. Ele já estava noivo de outra garota da cidade. Ele mentiu o tempo todo, enganou Kaya, brincou com os sentimentos dela. Aquilo foi um choque. Ela se afastou dele, mas Chase não aceitou. Ele não queria Kaya, mas também não queria que ela fosse livre. Ele começou a persegui-la, a ameaçá-la. E Kaya, que já tinha aprendido a se defender sozinha, sabia que precisava ficar longe dele. Enquanto tudo isso acontecia, Tate voltou. Ele estava arrependido. Disse que nunca quis machucá-la, que ainda a amava. Mas Kaya já não era a mesma garota que ele tinha deixado para trás. Ela era forte, independente, e não queria mais acreditar em promessas vazias. Ela focou no que realmente importava, a natureza. Suas anotações e desenhos eram tão incríveis que acabaram virando um livro publicado. Pela primeira vez na vida, ela tinha dinheiro, segurança, um futuro. Só que a cidade nunca aceitou Kaya de verdade. E quando Chase Andrews foi encontrado morto, adivinha quem foi a primeira suspeita? Chase Andrews foi encontrado morto. O corpo dele estava lá, caído no meio do pântano, perto da torre de incêndio. Ninguém sabia o que tinha acontecido, mas uma coisa era certa. Ele não caiu sozinho. A cidade inteira ficou em choque. Chase era um cara popular, conhecido por todo mundo. E, como sempre, as pessoas precisavam de alguém para culpar. Não demorou muito para apontarem o dedo para Kaya. Afinal, ela era a garota do pântano, aquela que ninguém entendia, que vivia sozinha e já tinha se envolvido com Chase. A polícia começou a investigar e encontrou algumas coisas suspeitas. Primeiro, não tinha pegadas nem sinais de luta perto do corpo, como se alguém tivesse planejado tudo direitinho. Depois, descobriram que a fechadura da torre tinha sido tirada e colocada de volta, algo que só alguém bem esperto faria. E por último, um colar que Kaya tinha dado para Chase, que ele sempre usava, simplesmente sumiu. Foi o suficiente. Kaya foi presa. Imagina o terror. Ela, que passou a vida fugindo das pessoas, agora estava trancada numa cela, cercada por paredes e grades, sem natureza, sem liberdade. Para piorar, o julgamento dela virou um espetáculo. Todo mundo na cidade queria ver a selvagem do pântano ser condenada. Mas Kaya não estava sozinha. Tate, mesmo depois de tudo, estava lá, acreditando nela. E também o advogado Tom Milton, um dos poucos que enxergavam Kaya como uma pessoa de verdade. Ele defendeu ela com tudo o que podia, mostrando que não havia provas concretas, que as suspeitas eram baseadas apenas no preconceito que a cidade sempre teve contra ela. O julgamento foi longo. Testemunhas apareceram, histórias foram contadas. Alguns diziam que tinham visto Kaya na cidade na noite da morte de Chase. Outros diziam que era impossível. A tensão era gigante. Se fosse considerada culpada, Kaya passaria o resto da vida na prisão ou até seria condenada à morte. Então, o veredito saiu. Inocente. Foi um choque para a cidade. Ninguém esperava que Kaya fosse livre. Mas ela foi. Voltou para o pântano, para sua casa, para sua vida longe de tudo aquilo. E finalmente,
pode viver em paz. O tempo passou. Kaya e Tate ficaram juntos, envelheceram lado a lado. Ela continuou estudando a natureza, escrevendo livros, vivendo do jeito que sempre quis. Até que um dia, já velhinha, ela se foi. Simplesmente partiu, ali no pântano, no lugar que sempre foi dela. E foi só depois da morte dela que Tate descobriu a verdade. Ele encontrou um caderno antigo, cheio de poemas e desenhos. E no meio deles, escondido, estava o colar de Chase. Aquele mesmo que ele usava no dia em que morreu. Era isso. Kaya tinha matado Chase. Ela planejou tudo, apagou as pegadas, jogou a fechadura de volta no lugar e sumiu com a única prova que poderia ligá-la ao crime. E sabe o mais impressionante? Ela nunca contou a ninguém. Viveu e morreu carregando esse segredo, como parte do próprio pântano. No fim das contas, um lugar bem longe. Daqui não é só um filme sobre mistério ou romance. É uma história profunda sobre solidão, sobrevivência, preconceito e, principalmente, sobre a força de uma pessoa que aprendeu a viver do jeito dela, apesar de tudo. O maior valor que o filme traz é a resiliência. Kaya foi abandonada desde pequena, rejeitada pela sociedade e teve que aprender a se virar sozinha no pântano. Qualquer outra pessoa poderia ter desistido, mas ela não. Mesmo sem uma família para apoiá-la, sem escola, sem amigos, ela encontrou na natureza uma forma de aprender, crescer e se tornar uma pessoa forte. Ela mostra que não importa o quanto a vida te derrube, você sempre pode encontrar um jeito de seguir em frente. Kia sempre foi considerada estranha por todos ao seu redor. Ela vivia isolada em um pântano, até que, um dia, conheceu e se apaixonou por um jovem muito popular na sua escola, que, por curiosidade, visitava o local. Os dois desenvolvem uma cumplicidade que, em pouco tempo, se torna amor. Descobrindo paixões em comum, os dois apreciavam cada detalhe da natureza que os cercava. Eles se deixam levar por esse amor que acaba se tornando um sentimento profundo e avassalador. Nada poderia ser tão perfeito quanto esse encontro inusitado. Só que algo muito estranho acontece. Seu grande amor aparece sem vida no meio da floresta. A notícia choca toda a cidade. E agora a principal suspeita do crime é a jovem Kia, pois ela foi a única pessoa que esteve com ele nos últimos dias. Uma história intrigante, com um final totalmente inusitado e inesperado. Se você quer descobrir esse mistério, embarque neste emocionante trailer de romance e suspense. Kaya Clark era só uma menininha quando tudo começou a desmoronar. Ela morava com a família num barraco no meio do pântano, um lugar lindo, cheio de árvores, pássaros e água por todo lado, mas também bem isolado. Só que a casa dela não era feliz. O pai bebia muito e batia na mãe. Um dia, a mãe dela simplesmente saiu de casa, com um vestido bonito e uma mala na mão, e nunca mais voltou. Depois da mãe, um por um, os irmãos de Kaya também foram indo embora. Primeiro os mais velhos, depois o Jody, o irmão que ela mais amava. Ele era gentil com ela, mas um dia olhou para ela e disse que precisava ir. Kaya ficou ali, olhando ele desaparecer na trilha, sem entender por que todo mundo estava deixando ela para trás. Então, só sobraram Kaya e o pai, que era um homem cruel. Às vezes ele sumia por dias e deixava ela sozinha, sem comida, sem ninguém para cuidar dela. Mas ela aprendeu a se virar. Ia até o pântano, pegava mexilhões e vendia para um casal de comerciantes legais, Jumping e Mabel. Eles foram os primeiros a mostrar um pouco de carinho por ela, dando sapatos e comida quando ela precisava. Um dia, o pai dela também sumiu de vez. Ela acordou e percebeu que estava completamente sozinha, sem ninguém. Só que, em vez de chorar, Kaya fez o que sempre fazia, sobreviveu. Ela aprendeu a cozinhar, a pescar, a pilotar o barco melhor que qualquer adulto. O pântano virou a casa dela de verdade, um lugar onde ela se sentia segura. Mas as pessoas da cidade não viam assim. Para eles, Kaya era estranha, suja, a garota do pântano. As crianças da escola zombavam dela quando ela tentou estudar por um dia só. Depois disso, nunca mais voltou. Decidiu que não precisava de escola, porque a natureza ensinava tudo o que ela queria saber. Kaya cresceu observando os pássaros, as conchas, os insetos. Começou a desenhar e anotar tudo o que via. Enquanto as outras crianças aprendiam na escola, ela aprendia no meio do mato, entendendo as marés, os ninhos, como os animais se protegiam. Sem perceber,
estava se tornando uma especialista no que mais amava, a natureza ao redor dela. A única coisa que faltava era alguém para conversar. E então, um dia, ela viu um garoto que parecia diferente dos outros. Ele não ria dela, não olhava com nojo. Ele se chamava Tate, e aos poucos, ele se aproximou dela. Agora imagina crescer praticamente sozinha, sem ninguém para conversar. Só os pássaros, o vento e a água do pântano. Foi assim que Kaya viveu por anos. Mas aí, um dia, alguém apareceu. Tate. Ele era um garoto que já conhecia Kaya de longe, porque costumava pescar por ali com o pai. Só que, diferente do resto da cidade, ele não achava ela estranha. Ele achava ela incrível. Um dia, ele viu que ela queria aprender a ler e decidiu ensinar. No começo, Kaya ficou desconfiada. Afinal, todo mundo que ela amava já tinha ido embora. Mas Tate era paciente, e aos poucos, ela foi baixando a guarda. Ela aprendeu rápido. Logo estava lendo livros sobre a natureza e escrevendo suas próprias anotações. Eles começaram a passar cada vez mais tempo juntos, e sem nem perceber, Kaya se apaixonou. Era a primeira vez que alguém olhava para ela de verdade, como uma pessoa, não como a garota do pântano. Eles passaram tardes inteiras explorando a natureza, remando pelos canais, descobrindo coisas juntos. Só que a felicidade não dura para sempre. Tate sonhava em ir para a faculdade, estudar ciências. Ele prometeu que voltaria para ela, mas não voltou. Kaya esperou. Esperou, e esperou mais um pouco. Mas ele nunca apareceu. O medo dela de ser abandonada de novo virou realidade. Foi então que Chase Andrews entrou na vida dela. Diferente de Tate, Chase era um cara popular na cidade. Todo mundo conhecia ele. No começo ele foi charmoso, doce, fazia Kaya se sentir especial. Ele prometia mundos e fundos, dizia que ia casar com ela, que ela não estaria mais sozinha. E pela primeira vez, Kaya sentiu que talvez pudesse ter uma vida como as outras meninas da cidade. Mas Chase não era o que parecia. Ele começou a agir estranho, sumia por dias, e Kaya começou a desconfiar. Até que um dia, ela viu a verdade. Ele já estava noivo de outra garota da cidade. Ele mentiu o tempo todo, enganou Kaya, brincou com os sentimentos dela. Aquilo foi um choque. Ela se afastou dele, mas Chase não aceitou. Ele não queria Kaya, mas também não queria que ela fosse livre. Ele começou a persegui-la, a ameaçá-la. E Kaya, que já tinha aprendido a se defender sozinha, sabia que precisava ficar longe dele. Enquanto tudo isso acontecia, Tate voltou. Ele estava arrependido. Disse que nunca quis machucá-la, que ainda a amava. Mas Kaya já não era a mesma garota que ele tinha deixado para trás. Ela era forte, independente, e não queria mais acreditar em promessas vazias. Ela focou no que realmente importava, a natureza. Suas anotações e desenhos eram tão incríveis que acabaram virando um livro publicado. Pela primeira vez na vida, ela tinha dinheiro, segurança, um futuro. Só que a cidade nunca aceitou Kaya de verdade. E quando Chase Andrews foi encontrado morto, adivinha quem foi a primeira suspeita? Chase Andrews foi encontrado morto. O corpo dele estava lá, caído no meio do pântano, perto da torre de incêndio. Ninguém sabia o que tinha acontecido, mas uma coisa era certa. Ele não caiu sozinho. A cidade inteira ficou em choque. Chase era um cara popular, conhecido por todo mundo. E, como sempre, as pessoas precisavam de alguém para culpar. Não demorou muito para apontarem o dedo para Kaya. Afinal, ela era a garota do pântano, aquela que ninguém entendia, que vivia sozinha e já tinha se envolvido com Chase. A polícia começou a investigar e encontrou algumas coisas suspeitas. Primeiro, não tinha pegadas nem sinais de luta perto do corpo, como se alguém tivesse planejado tudo direitinho. Depois, descobriram que a fechadura da torre tinha sido tirada e colocada de volta, algo que só alguém bem esperto faria. E por último, um colar que Kaya tinha dado para Chase, que ele sempre usava, simplesmente sumiu. Foi o suficiente. Kaya foi presa. Imagina o terror. Ela, que passou a vida fugindo das pessoas, agora estava trancada numa cela, cercada por paredes e grades, sem natureza, sem liberdade. Para piorar, o julgamento dela virou um espetáculo. Todo mundo na cidade queria ver a selvagem do pântano ser condenada. Mas Kaya não estava sozinha. Tate, mesmo depois de tudo, estava lá, acreditando nela. E também o advogado Tom Milton, um dos poucos que enxergavam Kaya como uma pessoa de verdade.
Ele defendeu ela com tudo o que podia, mostrando que não havia provas concretas, que as suspeitas eram baseadas apenas no preconceito que a cidade sempre teve contra ela. O julgamento foi longo, testemunhas apareceram, histórias foram contadas. Alguns diziam que tinham visto Kaya na cidade na noite da morte de Chase, outros diziam que era impossível. A tensão era gigante. Se fosse considerada culpada, Kaya passaria o resto da vida na prisão, ou até seria condenada à morte. Então, o veredito saiu. Inocente. Foi um choque para a cidade. Ninguém esperava que Kaya fosse livre. Mas ela foi. Voltou para o pântano, para sua casa, para sua vida longe de tudo aquilo. E, finalmente, pode viver em paz. O tempo passou. Kaya e Tate ficaram juntos, envelheceram lado a lado. Ela continuou estudando a natureza, escrevendo livros, vivendo do jeito que sempre quis. Até que um dia, já velhinha, ela se foi. Simplesmente partiu, ali no pântano, no lugar que sempre foi dela. E foi só depois da morte dela que Tate descobriu a verdade. Ele encontrou um caderno antigo, cheio de poemas e desenhos. E no meio deles, escondido, estava o colar de Chase. Aquele mesmo que ele usava no dia em que morreu. Era isso. Kaya tinha matado Chase. Ela planejou tudo, apagou as pegadas, jogou a fechadura de volta no lugar e sumiu com a única prova que poderia ligá-la ao crime. E sabe o mais impressionante? Ela nunca contou a ninguém. Viveu e morreu carregando esse segredo, como parte do próprio pântano. No fim das contas, um lugar bem longe. Daqui não é só um filme sobre mistério ou romance. É uma história profunda sobre solidão, sobrevivência, preconceito e, principalmente, sobre a força de uma pessoa que aprendeu a viver do jeito dela, apesar de tudo. O maior valor que o filme traz é a resiliência. Kaya foi abandonada desde pequena, rejeitada pela sociedade e teve que aprender a se virar sozinha no pântano. Qualquer outra pessoa poderia ter desistido, mas ela não. Mesmo sem uma família para apoiá-la, sem escola, sem amigos, ela encontrou na natureza uma forma de aprender, crescer e se tornar uma pessoa forte. Ela mostra que não importa o quanto a vida te derrube, você sempre pode encontrar um jeito de seguir em frente. Kia sempre foi considerada estranha por todos ao seu redor. Ela vivia isolada em um pântano, até que, um dia, conheceu e se apaixonou por um jovem muito popular na sua escola, que, por curiosidade, visitava o local. Os dois desenvolvem uma cumplicidade que, em pouco tempo, se torna amor. Descobrindo paixões em comum, os dois apreciavam cada detalhe da natureza que os cercava. Eles se deixam levar por esse amor que acaba se tornando um sentimento profundo e avassalador. Nada poderia ser tão perfeito quanto esse encontro inusitado. Só que algo muito estranho acontece. Seu grande amor aparece sem vida no meio da floresta. A notícia choca toda a cidade. E agora a principal suspeita do crime é a jovem Kia, pois ela foi a única pessoa que esteve com ele nos últimos dias. Uma história intrigante, com um final totalmente inusitado e inesperado. Se você quer descobrir esse mistério, embarque neste emocionante trailer de romance e suspense. Kaya Clark era só uma menininha quando tudo começou a desmoronar. Ela morava com a família num barraco no meio do pântano, um lugar lindo, cheio de árvores, pássaros e água por todo lado, mas também bem isolado. Só que a casa dela não era feliz. O pai bebia muito e batia na mãe. Um dia, a mãe dela simplesmente saiu de casa, com um vestido bonito e uma mala na mão, e nunca mais voltou. Depois da mãe, um por um, os irmãos de Kaya também foram indo embora. Primeiro os mais velhos, depois o Jody, o irmão que ela mais amava. Ele era gentil com ela, mas um dia olhou para ela e disse que precisava ir. Kaya ficou ali, olhando ele desaparecer na trilha, sem entender por que todo mundo estava deixando ela para trás. Então, só sobraram Kaya e o pai, que era um homem cruel. Às vezes ele sumia por dias e deixava ela sozinha, sem comida, sem ninguém para cuidar dela. Mas ela aprendeu a se virar. Ia até o pântano, pegava mexilhões e vendia para um casal de comerciantes legais, Jumping e Mabel. Eles foram os primeiros a mostrar um pouco de carinho por ela, dando sapatos e comida quando ela precisava. Um dia, o pai dela também sumiu de vez. Ela acordou e percebeu que estava completamente sozinha, sem ninguém. Só que, em vez de chorar, Kaya fez o que sempre fazia, sobreviveu. Ela aprendeu a cozinhar, a pescar
a pilotar o barco melhor que qualquer adulto. O pântano virou a casa dela de verdade, um lugar onde ela se sentia segura. Mas as pessoas da cidade não viam assim. Para eles, Kaya era estranha, suja, a garota do pântano. As crianças da escola zombavam dela quando ela tentou estudar por um dia só. Depois disso, nunca mais voltou. Decidiu que não precisava de escola, porque a natureza ensinava tudo o que ela queria saber. Kaya cresceu observando os pássaros, as conchas, os insetos. Começou a desenhar e anotar tudo o que via. Enquanto as outras crianças aprendiam na escola, ela aprendia no meio do mato, entendendo as marés, os ninhos, como os animais se protegiam. Sem perceber, estava se tornando uma especialista no que mais amava, a natureza ao redor dela. A única coisa que faltava era alguém para conversar. E então, um dia, ela viu um garoto que parecia diferente dos outros. Ele não ria dela, não olhava com nojo. Ele se chamava Tate, e aos poucos, ele se aproximou dela. Agora imagina crescer praticamente sozinha, sem ninguém para conversar. Só os pássaros, o vento e a água do pântano. Foi assim que Kaya viveu por anos. Mas aí, um dia, alguém apareceu. Tate. Ele era um garoto que já conhecia Kaya de longe, porque costumava pescar por ali com o pai. Só que, diferente do resto da cidade, ele não achava ela estranha. Ele achava ela incrível. Um dia, ele viu que ela queria aprender a ler e decidiu ensinar. No começo, Kaya ficou desconfiada. Afinal, todo mundo que ela amava já tinha ido embora. Mas Tate era paciente, e aos poucos, ela foi baixando a guarda. Ela aprendeu rápido. Logo estava lendo livros sobre a natureza e escrevendo suas próprias anotações. Eles começaram a passar cada vez mais tempo juntos, e sem nem perceber, Kaya se apaixonou. Era a primeira vez que alguém olhava para ela de verdade, como uma pessoa, não como a garota do pântano. Eles passaram tardes inteiras explorando a natureza, remando pelos canais, descobrindo coisas juntos. Só que a felicidade não dura para sempre. Tate sonhava em ir para a faculdade, estudar ciências. Ele prometeu que voltaria para ela, mas não voltou. Kaya esperou. Esperou, e esperou mais um pouco. Mas ele nunca apareceu. O medo dela de ser abandonada de novo virou realidade. Foi então que Chase Andrews entrou na vida dela. Diferente de Tate, Chase era um cara popular na cidade. Todo mundo conhecia ele. No começo ele foi charmoso, doce, fazia Kaya se sentir especial. Ele prometia mundos e fundos, dizia que ia casar com ela, que ela não estaria mais sozinha. E pela primeira vez, Kaya sentiu que talvez pudesse ter uma vida como as outras meninas da cidade. Mas Chase não era o que parecia. Ele começou a agir estranho, sumia por dias, e Kaya começou a desconfiar. Até que um dia, ela viu a verdade. Ele já estava noivo de outra garota da cidade. Ele mentiu o tempo todo, enganou Kaya, brincou com os sentimentos dela. Aquilo foi um choque. Ela se afastou dele, mas Chase não aceitou. Ele não queria Kaya, mas também não queria que ela fosse livre. Ele começou a persegui-la, a ameaçá-la. E Kaya, que já tinha aprendido a se defender sozinha, sabia que precisava ficar longe dele. Enquanto tudo isso acontecia, Tate voltou. Ele estava arrependido. Disse que nunca quis machucá-la, que ainda a amava. Mas Kaya já não era a mesma garota que ele tinha deixado para trás. Ela era forte, independente, e não queria mais acreditar em promessas vazias. Ela focou no que realmente importava, a natureza. Suas anotações e desenhos eram tão incríveis que acabaram virando um livro publicado. Pela primeira vez na vida, ela tinha dinheiro, segurança, um futuro. Só que a cidade nunca aceitou Kaya de verdade. E quando Chase Andrews foi encontrado morto, adivinha quem foi a primeira suspeita? Chase Andrews foi encontrado morto. O corpo dele estava lá, caído no meio do pântano, perto da torre de incêndio. Ninguém sabia o que tinha acontecido, mas uma coisa era certa. Ele não caiu sozinho. A cidade inteira ficou em choque. Chase era um cara popular, conhecido por todo mundo. E como sempre, as pessoas precisavam de alguém para culpar. Não demorou muito para apontarem o dedo para Kaya. Afinal, ela era a garota do pântano, aquela que ninguém entendia, que vivia sozinha e já tinha se envolvido com Chase. A polícia começou a investigar e encontrou algumas coisas suspeitas. Primeiro, não tinha pegadas nem sinais de luta perto do corpo, como se alguém tivesse planejado tudo direitinho. Depois,
Descobriram que a fechadura da torre tinha sido tirada e colocada de volta, algo que só alguém bem esperto faria. E por último, um colar que Kaya tinha dado para Chase, que ele sempre usava, simplesmente sumiu. Foi o suficiente. Kaya foi presa. Imagina o terror. Ela, que passou a vida fugindo das pessoas, agora estava trancada numa cela, cercada por paredes e grades, sem natureza, sem liberdade. Para piorar, o julgamento dela virou um espetáculo. Todo mundo na cidade queria ver a selvagem do pântano ser condenada. Mas Kaya não estava sozinha. Tate, mesmo depois de tudo, estava lá, acreditando nela. E também o advogado Tom Milton, um dos poucos que enxergavam Kaya como uma pessoa de verdade. Ele defendeu ela com tudo o que podia, mostrando que não havia provas concretas, que as suspeitas eram baseadas apenas no preconceito que a cidade sempre teve contra ela. O julgamento foi longo, testemunhas apareceram, histórias foram contadas. Alguns diziam que tinham visto Kaya na cidade na noite da morte de Chase, outros diziam que era impossível. A tensão era gigante. Se fosse considerada culpada, Kaya passaria o resto da vida na prisão, ou até seria condenada à morte. Então, o veredito saiu. Inocente. Foi um choque para a cidade. Ninguém esperava que Kaya fosse livre. Mas ela foi. Voltou para o pântano, para sua casa, para sua vida longe de tudo aquilo. E finalmente, pode viver em paz. O tempo passou. Kaya e Tate ficaram juntos, envelheceram lado a lado. Ela continuou estudando a natureza, escrevendo livros, vivendo do jeito que sempre quis. Até que um dia, já velhinha, ela se foi. Simplesmente partiu, ali no pântano, no lugar que sempre foi dela. E foi só depois da morte dela que Tate descobriu a verdade. Ele encontrou um caderno antigo, cheio de poemas e desenhos. E no meio deles, escondido, estava o colar de Chase. Aquele mesmo que ele usava no dia em que morreu. Era isso. Kaya tinha matado Chase. Ela planejou tudo, apagou as pegadas, jogou a fechadura de volta no lugar e sumiu com a única prova que poderia ligá-la ao crime. E sabe o mais impressionante? Ela nunca contou a ninguém. Viveu e morreu carregando esse segredo, como parte do próprio pântano. No fim das contas, um lugar bem longe. Daqui não é só um filme sobre mistério ou romance. É uma história profunda sobre solidão, sobrevivência, preconceito e, principalmente, sobre a força de uma pessoa que aprendeu a viver do jeito dela, apesar de tudo. O maior valor que o filme traz é a resiliência. Kaya foi abandonada desde pequena, rejeitada pela sociedade e teve que aprender a se virar sozinha no pântano. Qualquer outra pessoa poderia ter desistido, mas ela não. Mesmo sem uma família para apoiá-la, sem escola, sem amigos, ela encontrou na natureza uma forma de aprender, crescer e se tornar uma pessoa forte. Ela mostra que não importa o quanto a vida te derrube, você sempre pode encontrar um jeito de seguir em frente. Kia sempre foi considerada estranha por todos ao seu redor. Ela vivia isolada em um pântano, até que, um dia, conheceu e se apaixonou por um jovem muito popular na sua escola, que, por curiosidade, visitava o local. Os dois desenvolvem uma cumplicidade que, em pouco tempo, se torna amor. Descobrindo paixões em comum, os dois apreciavam cada detalhe da natureza que os cercava. Eles se deixam levar por esse amor que acaba se tornando um sentimento profundo e avassalador. Nada poderia ser tão perfeito quanto esse encontro inusitado. Só que algo muito estranho acontece. Seu grande amor aparece sem vida no meio da floresta. A notícia choca toda a cidade. E agora a principal suspeita do crime é a jovem Kia, pois ela foi a única pessoa que esteve com ele nos últimos dias. Uma história intrigante, com um final totalmente inusitado e inesperado. Se você quer descobrir esse mistério, embarque neste emocionante trailer de romance e suspense. Kaya Clark era só uma menininha quando tudo começou a desmoronar. Ela morava com a família num barraco no meio do pântano, um lugar lindo, cheio de árvores, pássaros e água por todo lado, mas também bem isolado. Só que a casa dela não era feliz. O pai bebia muito e batia na mãe. Um dia, a mãe dela simplesmente saiu de casa, com um vestido bonito e uma mala na mão, e nunca mais voltou. Depois da mãe, um por um, os irmãos de Kaya também foram indo embora. Primeiro os mais velhos, depois o Jody, o irmão que ela mais amava. Ele era gentil com ela, mas um dia olhou para ela e disse que precisava ir. Kaya ficou ali,
olhando ele desaparecer na trilha, sem entender por que todo mundo estava deixando ela para trás. Então, só sobraram Kaya e o pai, que era um homem cruel. Às vezes ele sumia por dias e deixava ela sozinha, sem comida, sem ninguém para cuidar dela. Mas ela aprendeu a se virar. Ia até o pântano, pegava mexilhões e vendia para um casal de comerciantes legais, Jumping e Mabel. Eles foram os primeiros a mostrar um pouco de carinho por ela, dando sapatos e comida quando ela precisava. Um dia, o pai dela também sumiu de vez. Ela acordou e percebeu que estava completamente sozinha, sem ninguém. Só que, em vez de chorar, Kaya fez o que sempre fazia: sobreviveu. Ela aprendeu a cozinhar, a pescar, a pilotar o barco melhor que qualquer adulto. O pântano virou a casa dela de verdade, um lugar onde ela se sentia segura. Mas as pessoas da cidade não viam assim. Para eles, Kaya era estranha, suja, a garota do pântano. As crianças da escola zombavam dela quando ela tentou estudar por um dia só. Depois disso, nunca mais voltou. Decidiu que não precisava de escola, porque a natureza ensinava tudo o que ela queria saber. Kaya cresceu observando os pássaros, as conchas, os insetos. Começou a desenhar e anotar tudo o que via. Enquanto as outras crianças aprendiam na escola, ela aprendia no meio do mato, entendendo as marés, os ninhos, como os animais se protegiam. Sem perceber, estava se tornando uma especialista no que mais amava, a natureza ao redor dela. A única coisa que faltava era alguém para conversar. E então, um dia, ela viu um garoto que parecia diferente dos outros. Ele não ria dela, não olhava com nojo. Ele se chamava Tate, e aos poucos, ele se aproximou dela. Agora imagina crescer praticamente sozinha, sem ninguém para conversar. Só os pássaros, o vento e a água do pântano. Foi assim que Kaya viveu por anos. Mas aí, um dia, alguém apareceu. Tate. Ele era um garoto que já conhecia Kaya de longe, porque costumava pescar por ali com o pai. Só que, diferente do resto da cidade, ele não achava ela estranha. Ele achava ela incrível. Um dia, ele viu que ela queria aprender a ler e decidiu ensinar. No começo, Kaya ficou desconfiada. Afinal, todo mundo que ela amava já tinha ido embora. Mas Tate era paciente, e aos poucos, ela foi baixando a guarda. Ela aprendeu rápido. Logo estava lendo livros sobre a natureza e escrevendo suas próprias anotações. Eles começaram a passar cada vez mais tempo juntos, e sem nem perceber, Kaya se apaixonou. Era a primeira vez que alguém olhava para ela de verdade, como uma pessoa, não como a garota do pântano. Eles passaram tardes inteiras explorando a natureza, remando pelos canais, descobrindo coisas juntos. Só que a felicidade não dura para sempre. Tate sonhava em ir para a faculdade, estudar ciências. Ele prometeu que voltaria para ela, mas não voltou. Kaya esperou. Esperou, e esperou mais um pouco. Mas ele nunca apareceu. O medo dela de ser abandonada de novo virou realidade. Foi então que Chase Andrews entrou na vida dela. Diferente de Tate, Chase era um cara popular na cidade. Todo mundo conhecia ele. No começo ele foi charmoso, doce, fazia Kaya se sentir especial. Ele prometia mundos e fundos, dizia que ia casar com ela, que ela não estaria mais sozinha. E pela primeira vez, Kaya sentiu que talvez pudesse ter uma vida como as outras meninas da cidade. Mas Chase não era o que parecia. Ele começou a agir estranho, sumia por dias, e Kaya começou a desconfiar. Até que um dia, ela viu a verdade. Ele já estava noivo de outra garota da cidade. Ele mentiu o tempo todo, enganou Kaya, brincou com os sentimentos dela. Aquilo foi um choque. Ela se afastou dele, mas Chase não aceitou. Ele não queria Kaya, mas também não queria que ela fosse livre. Ele começou a persegui-la, a ameaçá-la. E Kaya, que já tinha aprendido a se defender sozinha, sabia que precisava ficar longe dele. Enquanto tudo isso acontecia, Tate voltou. Ele estava arrependido. Disse que nunca quis machucá-la, que ainda a amava. Mas Kaya já não era a mesma garota que ele tinha deixado para trás. Ela era forte, independente, e não queria mais acreditar em promessas vazias. Ela focou no que realmente importava, a natureza. Suas anotações e desenhos eram tão incríveis que acabaram virando um livro publicado. Pela primeira vez na vida, ela tinha dinheiro, segurança, um futuro. Só que a cidade nunca aceitou Kaya de verdade. E quando Chase Andrews foi encontrado morto, adivinha quem foi a primeira suspeita?
Chase Andrews foi encontrado morto. O corpo dele estava lá, caído no meio do pântano, perto da torre de incêndio. Ninguém sabia o que tinha acontecido, mas uma coisa era certa. Ele não caiu sozinho. A cidade inteira ficou em choque. Chase era um cara popular, conhecido por todo mundo. E, como sempre, as pessoas precisavam de alguém para culpar. Não demorou muito para apontarem o dedo para Kaya. Afinal, ela era a garota do pântano, aquela que ninguém entendia, que vivia sozinha e já tinha se envolvido com Chase. A polícia começou a investigar e encontrou algumas coisas suspeitas. Primeiro, não tinha pegadas nem sinais de luta perto do corpo, como se alguém tivesse planejado tudo direitinho. Depois, descobriram que a fechadura da torre tinha sido tirada e colocada de volta, algo que só alguém bem esperto faria. E por último, um colar que Kaya tinha dado para Chase, que ele sempre usava, simplesmente sumiu. Foi o suficiente. Kaya foi presa. Imagina o terror. Ela, que passou a vida fugindo das pessoas, agora estava trancada numa cela, cercada por paredes e grades, sem natureza, sem liberdade. Para piorar, o julgamento dela virou um espetáculo. Todo mundo na cidade queria ver a selvagem do pântano ser condenada. Mas Kaya não estava sozinha. Tate, mesmo depois de tudo, estava lá, acreditando nela. E também o advogado Tom Milton, um dos poucos que enxergavam Kaya como uma pessoa de verdade. Ele defendeu ela com tudo o que podia, mostrando que não havia provas concretas, que as suspeitas eram baseadas apenas no preconceito que a cidade sempre teve contra ela. O julgamento foi longo. Testemunhas apareceram, histórias foram contadas. Alguns diziam que tinham visto Kaya na cidade na noite da morte de Chase, outros diziam que era impossível. A tensão era gigante. Se fosse considerada culpada, Kaya passaria o resto da vida na prisão ou até seria condenada à morte. Então, o veredito saiu. Inocente. Foi um choque para a cidade. Ninguém esperava que Kaya fosse livre. Mas ela foi. Voltou para o pântano, para sua casa, para sua vida longe de tudo aquilo. E, finalmente, pode viver em paz. O tempo passou. Kaya e Tate ficaram juntos, envelheceram lado a lado. Ela continuou estudando a natureza, escrevendo livros, vivendo do jeito que sempre quis. Até que um dia, já velhinha, ela se foi. Simplesmente partiu, ali no pântano, no lugar que sempre foi dela. E foi só depois da morte dela que Tate descobriu a verdade. Ele encontrou um caderno antigo, cheio de poemas e desenhos. E no meio deles, escondido, estava o colar de Chase. Aquele mesmo que ele usava no dia em que morreu. Era isso. Kaya tinha matado Chase. Ela planejou tudo, apagou as pegadas, jogou a fechadura de volta no lugar e sumiu com a única prova que poderia ligá-la ao crime. E sabe o mais impressionante? Ela nunca contou a ninguém. Viveu e morreu carregando esse segredo, como parte do próprio pântano. No fim das contas, um lugar bem longe. Daqui não é só um filme sobre mistério ou romance. É uma história profunda sobre solidão, sobrevivência, preconceito e, principalmente, sobre a força de uma pessoa que aprendeu a viver do jeito dela, apesar de tudo. O maior valor que o filme traz é a resiliência. Kaya foi abandonada desde pequena, rejeitada pela sociedade e teve que aprender a se virar sozinha no pântano. Qualquer outra pessoa poderia ter desistido, mas ela não. Mesmo sem uma família para apoiá-la, sem escola, sem amigos, ela encontrou na natureza uma forma de aprender, crescer e se tornar uma pessoa forte. Ela mostra que não importa o quanto a vida te derrube, você sempre pode encontrar um jeito de seguir em frente. Kaya sempre foi considerada estranha por todos ao seu redor. Ela vivia isolada em um pântano, até que, um dia, conheceu e se apaixonou por um jovem muito popular na sua escola, que, por curiosidade, visitava o local. Os dois desenvolvem uma cumplicidade que, em pouco tempo, se torna amor. Descobrindo paixões em comum, os dois apreciavam cada detalhe da natureza que os cercava. Eles se deixam levar por esse amor que acaba se tornando um sentimento profundo e avassalador. Nada poderia ser tão perfeito quanto esse encontro inusitado. Só que algo muito estranho acontece. Seu grande amor aparece sem vida no meio da floresta. A notícia choca toda a cidade. E agora a principal suspeita do crime é a jovem Kaya, pois ela foi a única pessoa que esteve com ele nos últimos dias. Uma história intrigante, com um final totalmente inusitado e inesperado.
Se você quer descobrir esse mistério, embarque neste emocionante trailer de romance e suspense. Kaya Clark era só uma menininha quando tudo começou a desmoronar. Ela morava com a família num barraco no meio do pântano, um lugar lindo, cheio de árvores, pássaros e água por todo lado, mas também bem isolado. Só que a casa dela não era feliz. O pai bebia muito e batia na mãe. Um dia, a mãe dela simplesmente saiu de casa, com um vestido bonito e uma mala na mão, e nunca mais voltou. Depois da mãe, um por um, os irmãos de Kaya também foram indo embora. Primeiro os mais velhos, depois o Jody, o irmão que ela mais amava. Ele era gentil com ela, mas um dia olhou para ela e disse que precisava ir. Kaya ficou ali, olhando ele desaparecer na trilha, sem entender por que todo mundo estava deixando ela para trás. Então, só sobraram Kaya e o pai, que era um homem cruel. Às vezes ele sumia por dias e deixava ela sozinha, sem comida, sem ninguém para cuidar dela. Mas ela aprendeu a se virar. Ia até o pântano, pegava mexilhões e vendia para um casal de comerciantes legais, Jumping e Mabel. Eles foram os primeiros a mostrar um pouco de carinho por ela, dando sapatos e comida quando ela precisava. Um dia, o pai dela também sumiu de vez. Ela acordou e percebeu que estava completamente sozinha, sem ninguém. Só que, em vez de chorar, Kaya fez o que sempre fazia: sobreviveu. Ela aprendeu a cozinhar, a pescar, a pilotar o barco melhor que qualquer adulto. O pântano virou a casa dela de verdade, um lugar onde ela se sentia segura. Mas as pessoas da cidade não viam assim. Para eles, Kaya era estranha, suja, a garota do pântano. As crianças da escola zombavam dela quando ela tentou estudar por um dia só. Depois disso, nunca mais voltou. Decidiu que não precisava de escola, porque a natureza ensinava tudo o que ela queria saber. Kaya cresceu observando os pássaros, as conchas, os insetos. Começou a desenhar e anotar tudo o que via. Enquanto as outras crianças aprendiam na escola, ela aprendia no meio do mato, entendendo as marés, os ninhos, como os animais se protegiam. Sem perceber, estava se tornando uma especialista no que mais amava, a natureza ao redor dela. A única coisa que faltava era alguém para conversar. E então, um dia, ela viu um garoto que parecia diferente dos outros. Ele não ria dela, não olhava com nojo. Ele se chamava Tate, e aos poucos, ele se aproximou dela. Agora imagina crescer praticamente sozinha, sem ninguém para conversar. Só os pássaros, o vento e a água do pântano. Foi assim que Kaya viveu por anos. Mas aí, um dia, alguém apareceu. Tate. Ele era um garoto que já conhecia Kaya de longe, porque costumava pescar por ali com o pai. Só que, diferente do resto da cidade, ele não achava ela estranha. Ele achava ela incrível. Um dia, ele viu que ela queria aprender a ler e decidiu ensinar. No começo, Kaya ficou desconfiada. Afinal, todo mundo que ela amava já tinha ido embora. Mas Tate era paciente, e aos poucos, ela foi baixando a guarda. Ela aprendeu rápido. Logo estava lendo livros sobre a natureza e escrevendo suas próprias anotações. Eles começaram a passar cada vez mais tempo juntos, e sem nem perceber, Kaya se apaixonou. Era a primeira vez que alguém olhava para ela de verdade, como uma pessoa, não como a garota do pântano. Eles passaram tardes inteiras explorando a natureza, remando pelos canais, descobrindo coisas juntos. Só que a felicidade não dura para sempre. Tate sonhava em ir para a faculdade, estudar ciências. Ele prometeu que voltaria para ela, mas não voltou. Kaya esperou. Esperou, e esperou mais um pouco. Mas ele nunca apareceu. O medo dela de ser abandonada de novo virou realidade. Foi então que Chase Andrews entrou na vida dela. Diferente de Tate, Chase era um cara popular na cidade. Todo mundo conhecia ele. No começo ele foi charmoso, doce, fazia Kaya se sentir especial. Ele prometia mundos e fundos, dizia que ia casar com ela, que ela não estaria mais sozinha. E pela primeira vez, Kaya sentiu que talvez pudesse ter uma vida como as outras meninas da cidade. Mas Chase não era o que parecia. Ele começou a agir estranho, sumia por dias, e Kaya começou a desconfiar. Até que um dia, ela viu a verdade. Ele já estava noivo de outra garota da cidade. Ele mentiu o tempo todo, enganou Kaya, brincou com os sentimentos dela. Aquilo foi um choque. Ela se afastou dele, mas Chase não aceitou. Ele não queria Kaya, mas também não queria que ela fosse livre. Ele começou a persegui-la, a ameaçá-la. E Kaya
que já tinha aprendido a se defender sozinha, sabia que precisava ficar longe dele. Enquanto tudo isso acontecia, Tate voltou. Ele estava arrependido. Disse que nunca quis machucá-la, que ainda a amava. Mas Kaya já não era a mesma garota que ele tinha deixado para trás. Ela era forte, independente, e não queria mais acreditar em promessas vazias. Ela focou no que realmente importava, a natureza. Suas anotações e desenhos eram tão incríveis que acabaram virando um livro publicado. Pela primeira vez na vida, ela tinha dinheiro, segurança, um futuro. Só que a cidade nunca aceitou Kaya de verdade. E quando Chase Andrews foi encontrado morto, adivinha quem foi a primeira suspeita? Chase Andrews foi encontrado morto. O corpo dele estava lá, caído no meio do pântano, perto da torre de incêndio. Ninguém sabia o que tinha acontecido, mas uma coisa era certa. Ele não caiu sozinho. A cidade inteira ficou em choque. Chase era um cara popular, conhecido por todo mundo. E, como sempre, as pessoas precisavam de alguém para culpar. Não demorou muito para apontarem o dedo para Kaya. Afinal, ela era a garota do pântano, aquela que ninguém entendia, que vivia sozinha e já tinha se envolvido com Chase. A polícia começou a investigar e encontrou algumas coisas suspeitas. Primeiro, não tinha pegadas nem sinais de luta perto do corpo, como se alguém tivesse planejado tudo direitinho. Depois, descobriram que a fechadura da torre tinha sido tirada e colocada de volta, algo que só alguém bem esperto faria. E por último, um colar que Kaya tinha dado para Chase, que ele sempre usava, simplesmente sumiu. Foi o suficiente. Kaya foi presa. Imagina o terror. Ela, que passou a vida fugindo das pessoas, agora estava trancada numa cela, cercada por paredes e grades, sem natureza, sem liberdade. Para piorar, o julgamento dela virou um espetáculo. Todo mundo na cidade queria ver a selvagem do pântano ser condenada. Mas Kaya não estava sozinha. Tate, mesmo depois de tudo, estava lá, acreditando nela. E também o advogado Tom Milton, um dos poucos que enxergavam Kaya como uma pessoa de verdade. Ele defendeu ela com tudo o que podia, mostrando que não havia provas concretas, que as suspeitas eram baseadas apenas no preconceito que a cidade sempre teve contra ela. O julgamento foi longo. Testemunhas apareceram, histórias foram contadas. Alguns diziam que tinham visto Kaya na cidade na noite da morte de Chase, outros diziam que era impossível. A tensão era gigante. Se fosse considerada culpada, Kaya passaria o resto da vida na prisão ou até seria condenada à morte. Então, o veredito saiu. Inocente. Foi um choque para a cidade. Ninguém esperava que Kaya fosse livre. Mas ela foi. Voltou para o pântano, para sua casa, para sua vida longe de tudo aquilo. E, finalmente, pode viver em paz. O tempo passou. Kaya e Tate ficaram juntos, envelheceram lado a lado. Ela continuou estudando a natureza, escrevendo livros, vivendo do jeito que sempre quis. Até que um dia, já velhinha, ela se foi. Simplesmente partiu, ali no pântano, no lugar que sempre foi dela. E foi só depois da morte dela que Tate descobriu a verdade. Ele encontrou um caderno antigo, cheio de poemas e desenhos. E no meio deles, escondido, estava o colar de Chase. Aquele mesmo que ele usava no dia em que morreu. Era isso. Kaya tinha matado Chase. Ela planejou tudo, apagou as pegadas, jogou a fechadura de volta no lugar e sumiu com a única prova que poderia ligá-la ao crime. E sabe o mais impressionante? Ela nunca contou a ninguém. Viveu e morreu carregando esse segredo, como parte do próprio pântano. No fim das contas, um lugar bem longe. Daqui não é só um filme sobre mistério ou romance. É uma história profunda sobre solidão, sobrevivência, preconceito e, principalmente, sobre a força de uma pessoa que aprendeu a viver do jeito dela, apesar de tudo. O maior valor que o filme traz é a resiliência. Kaya foi abandonada desde pequena, rejeitada pela sociedade e teve que aprender a se virar sozinha no pântano. Qualquer outra pessoa poderia ter desistido, mas ela não. Mesmo sem uma família para apoiá-la, sem escola, sem amigos, ela encontrou na natureza uma forma de aprender, crescer e se tornar uma pessoa forte. Ela mostra que não importa o quanto a vida te derrube, você sempre pode encontrar um jeito de seguir em frente. Kaya sempre foi considerada estranha por todos ao seu redor. Ela vivia isolada em um pântano, até que, um dia, conheceu
e se apaixonou por um jovem muito popular na sua escola, que por curiosidade visitava o local. Os dois desenvolvem uma cumplicidade que, em pouco tempo, se torna amor. Descobrindo paixões em comum, os dois apreciavam cada detalhe da natureza que os cercava. Eles se deixam levar por esse amor que acaba se tornando um sentimento profundo e avassalador. Nada poderia ser tão perfeito quanto esse encontro inusitado. Só que algo muito estranho acontece. Seu grande amor aparece sem vida no meio da floresta. A notícia choca toda a cidade. E agora a principal suspeita do crime é a jovem Kia, pois ela foi a única pessoa que esteve com ele nos últimos dias. Uma história intrigante, com um final totalmente inusitado e inesperado. Se você quer descobrir esse mistério, embarque neste emocionante trailer de romance e suspense. Kaya Clark era só uma menininha quando tudo começou a desmoronar. Ela morava com a família num barraco no meio do pântano, um lugar lindo, cheio de árvores, pássaros e água por todo lado, mas também bem isolado. Só que a casa dela não era feliz. O pai bebia muito e batia na mãe. Um dia, a mãe dela simplesmente saiu de casa, com um vestido bonito e uma mala na mão, e nunca mais voltou. Depois da mãe, um por um, os irmãos de Kaya também foram indo embora. Primeiro os mais velhos, depois o Jody, o irmão que ela mais amava. Ele era gentil com ela, mas um dia olhou para ela e disse que precisava ir. Kaya ficou ali, olhando ele desaparecer na trilha, sem entender por que todo mundo estava deixando ela para trás. Então, só sobraram Kaya e o pai, que era um homem cruel. Às vezes ele sumia por dias e deixava ela sozinha, sem comida, sem ninguém para cuidar dela. Mas ela aprendeu a se virar. Ia até o pântano, pegava mexilhões e vendia para um casal de comerciantes legais, Jumping e Mabel. Eles foram os primeiros a mostrar um pouco de carinho por ela, dando sapatos e comida quando ela precisava. Um dia, o pai dela também sumiu de vez. Ela acordou e percebeu que estava completamente sozinha, sem ninguém. Só que, em vez de chorar, Kaya fez o que sempre fazia: sobreviveu. Ela aprendeu a cozinhar, a pescar, a pilotar o barco melhor que qualquer adulto. O pântano virou a casa dela de verdade, um lugar onde ela se sentia segura. Mas as pessoas da cidade não viam assim. Para eles, Kaya era estranha, suja, a garota do pântano. As crianças da escola zombavam dela quando ela tentou estudar por um dia só. Depois disso, nunca mais voltou. Decidiu que não precisava de escola, porque a natureza ensinava tudo o que ela queria saber. Kaya cresceu observando os pássaros, as conchas, os insetos. Começou a desenhar e anotar tudo o que via. Enquanto as outras crianças aprendiam na escola, ela aprendia no meio do mato, entendendo as marés, os ninhos, como os animais se protegiam. Sem perceber, estava se tornando uma especialista no que mais amava, a natureza ao redor dela. A única coisa que faltava era alguém para conversar. E então, um dia, ela viu um garoto que parecia diferente dos outros. Ele não ria dela, não olhava com nojo. Ele se chamava Tate, e aos poucos, ele se aproximou dela. Agora imagina crescer praticamente sozinha, sem ninguém para conversar. Só os pássaros, o vento e a água do pântano. Foi assim que Kaya viveu por anos. Mas aí, um dia, alguém apareceu. Tate. Ele era um garoto que já conhecia Kaya de longe, porque costumava pescar por ali com o pai. Só que, diferente do resto da cidade, ele não achava ela estranha. Ele achava ela incrível. Um dia, ele viu que ela queria aprender a ler e decidiu ensinar. No começo, Kaya ficou desconfiada. Afinal, todo mundo que ela amava já tinha ido embora. Mas Tate era paciente, e aos poucos, ela foi baixando a guarda. Ela aprendeu rápido. Logo estava lendo livros sobre a natureza e escrevendo suas próprias anotações. Eles começaram a passar cada vez mais tempo juntos, e sem nem perceber, Kaya se apaixonou. Era a primeira vez que alguém olhava para ela de verdade, como uma pessoa, não como a garota do pântano. Eles passaram tardes inteiras explorando a natureza, remando pelos canais, descobrindo coisas juntos. Só que a felicidade não dura para sempre. Tate sonhava em ir para a faculdade, estudar ciências. Ele prometeu que voltaria para ela, mas não voltou. Kaya esperou. Esperou, e esperou mais um pouco. Mas ele nunca apareceu. O medo dela de ser abandonada de novo virou realidade. Foi então que Chase Andrews entrou na vida dela. Diferente de Tate, Chase era um cara popular na cidade. Todo mundo conhecia ele.
No começo, ele foi charmoso, doce, fazia Kaya se sentir especial. Ele prometia mundos e fundos, dizia que ia casar com ela, que ela não estaria mais sozinha. E pela primeira vez, Kaya sentiu que talvez pudesse ter uma vida como as outras meninas da cidade. Mas Chase não era o que parecia. Ele começou a agir estranho, sumia por dias, e Kaya começou a desconfiar. Até que um dia, ela viu a verdade. Ele já estava noivo de outra garota da cidade. Ele mentiu o tempo todo, enganou Kaya, brincou com os sentimentos dela. Aquilo foi um choque. Ela se afastou dele, mas Chase não aceitou. Ele não queria Kaya, mas também não queria que ela fosse livre. Ele começou a persegui-la, a ameaçá-la. E Kaya, que já tinha aprendido a se defender sozinha, sabia que precisava ficar longe dele. Enquanto tudo isso acontecia, Tate voltou. Ele estava arrependido. Disse que nunca quis machucá-la, que ainda a amava. Mas Kaya já não era a mesma garota que ele tinha deixado para trás. Ela era forte, independente, e não queria mais acreditar em promessas vazias. Ela focou no que realmente importava, a natureza. Suas anotações e desenhos eram tão incríveis que acabaram virando um livro publicado. Pela primeira vez na vida, ela tinha dinheiro, segurança, um futuro. Só que a cidade nunca aceitou Kaya de verdade. E quando Chase Andrews foi encontrado morto, adivinha quem foi a primeira suspeita? Chase Andrews foi encontrado morto. O corpo dele estava lá, caído no meio do pântano, perto da torre de incêndio. Ninguém sabia o que tinha acontecido, mas uma coisa era certa. Ele não caiu sozinho. A cidade inteira ficou em choque. Chase era um cara popular, conhecido por todo mundo. E, como sempre, as pessoas precisavam de alguém para culpar. Não demorou muito para apontarem o dedo para Kaya. Afinal, ela era a garota do pântano, aquela que ninguém entendia, que vivia sozinha e já tinha se envolvido com Chase. A polícia começou a investigar e encontrou algumas coisas suspeitas. Primeiro, não tinha pegadas nem sinais de luta perto do corpo, como se alguém tivesse planejado tudo direitinho. Depois, descobriram que a fechadura da torre tinha sido tirada e colocada de volta, algo que só alguém bem esperto faria. E por último, um colar que Kaya tinha dado para Chase, que ele sempre usava, simplesmente sumiu. Foi o suficiente. Kaya foi presa. Imagina o terror. Ela, que passou a vida fugindo das pessoas, agora estava trancada numa cela, cercada por paredes e grades, sem natureza, sem liberdade. Para piorar, o julgamento dela virou um espetáculo. Todo mundo na cidade queria ver a selvagem do pântano ser condenada. Mas Kaya não estava sozinha. Tate, mesmo depois de tudo, estava lá, acreditando nela. E também o advogado Tom Milton, um dos poucos que enxergavam Kaya como uma pessoa de verdade. Ele defendeu ela com tudo o que podia, mostrando que não havia provas concretas, que as suspeitas eram baseadas apenas no preconceito que a cidade sempre teve contra ela. O julgamento foi longo. Testemunhas apareceram, histórias foram contadas. Alguns diziam que tinham visto Kaya na cidade na noite da morte de Chase, outros diziam que era impossível. A tensão era gigante. Se fosse considerada culpada, Kaya passaria o resto da vida na prisão, ou até seria condenada à morte. Então, o veredito saiu. Inocente. Foi um choque para a cidade. Ninguém esperava que Kaya fosse livre. Mas ela foi. Voltou para o pântano, para sua casa, para sua vida longe de tudo aquilo. E, finalmente, pode viver em paz. O tempo passou. Kaya e Tate ficaram juntos, envelheceram lado a lado. Ela continuou estudando a natureza, escrevendo livros, vivendo do jeito que sempre quis. Até que um dia, já velhinha, ela se foi. Simplesmente partiu, ali no pântano, no lugar que sempre foi dela. E foi só depois da morte dela que Tate descobriu a verdade. Ele encontrou um caderno antigo, cheio de poemas e desenhos, e no meio deles, escondido, estava o colar de Chase. Aquele mesmo que ele usava no dia em que morreu. Era isso. Kaya tinha matado Chase. Ela planejou tudo, apagou as pegadas, jogou a fechadura de volta no lugar e sumiu com a única prova que poderia ligá-la ao crime. E sabe o mais impressionante? Ela nunca contou a ninguém. Viveu e morreu carregando esse segredo, como parte do próprio pântano. No fim das contas, um lugar bem longe. Daqui não é só um filme sobre mistério ou romance. É uma história profunda sobre solidão, sobrevivência, preconceito
E principalmente sobre a força de uma pessoa que aprendeu a viver do jeito dela, apesar de tudo. O maior valor que o filme traz é a resiliência. Kaia foi abandonada desde pequena, rejeitada pela sociedade e teve que aprender a se virar sozinha no pântano. Qualquer outra pessoa poderia ter desistido, mas ela não. Mesmo sem uma família para apoiá-la, sem escola, sem amigos, ela encontrou na natureza uma forma de aprender, crescer e se tornar uma pessoa forte. Ela mostra que não importa o quanto a vida te derrube, você sempre pode encontrar um jeito de seguir em frente. Assista Tubi Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo.